Shalom, povo escolhido de Deus. Estamos iniciando o e-book, Libertando uma Nação. Há histórias que transcenderam as eras, que ecoam através do tempo como uma melodia eterna. São narrativas que nos inspiram, nos fazem acreditar em milagres e nos lembram que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da esperança brilha intensamente. Libertando uma Nação é uma dessas histórias. Neste livro, mergulharemos nas páginas do livro de Êxodo, onde encontraremos uma narrativa que desafia a lógica humana, revelando os segredos de como uma nação escrava, após 430 anos de opressão implacável no Egito, ousou sonhar com a liberdade. Este é um relato de fé, coragem e conformidade, mas também de milagres que desafiaram a compreensão humana. À medida que seguimos os passos de Moisés e do povo hebreu, somos levados a questionar como enfrentar um inimigo tão poderoso quanto o Faraó, detentor do maior exército do mundo à época. Será que um simples cordeiro poderia ser a chave para a liberdade? Esta história nos convida a refletir sobre uma incrível jornada espiritual e física dos hebreus, onde a fé, o sacrifício e a intervenção divina se uniram para alcançar a libertação. Prepare-se para uma viagem emocionante pelo deserto, para testemunhar honestamente que desafiaram a magia dos feiticeiros egípcios e para descobrir como o sangue de um cordeiro tornou-se um símbolo poderoso de proteção e libertação. Ao longo destas páginas, veremos como essa história antiga tem lições específicas para o tempo em que estamos vivendo hoje, mostrando-nos que a fé pode superar os maiores obstáculos e que a obediência às Escrituras Sagradas pode conduzir a milagres extraordinários. Este livro não é apenas uma narrativa histórica, mas um convite para reflexão e inspiração. Uma jornada que nos leva a considerar nossas próprias lutas, desafios e a busca contínua por liberdade espiritual. Portanto, abra estas páginas com o coração aberto, pois a Libertando uma Nação é uma história que nos lembra que, independentemente das trevas que nos cercam, a esperança e a fé podem nos guiar em direção à luz da liberdade. Capítulo 1. Despertar da esperança em tempos sombrios. Quando a opressão se ergue como uma sombra escura sobre uma nação, a esperança pode parecer algo distante, quase inatingível. No entanto, é nos momentos mais difíceis que a luz da liberdade brilha com mais intensidade. Esta é a história de como uma nação escravizada sonhava com a liberdade, e, através da fé e da provação, desencadeou uma revolução que ecoaria através dos séculos. Opressão que paralisa. Imagine uma nação que, por gerações, suportou o fardo cruel da escravidão. Os hebreus, no Antigo Egito, eram um povo afligido, obrigados a realizar trabalhos exaustivos e desprovidos de esperança. A vida deles era moldada pela opressão e a perspectiva de liberdade parecia um sonho inatingível. Passagem bíblica inspiradora. O Senhor ouviu o seu clamor e, lembrando-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, viu o sofrimento deles e desceu para libertá-los do poder dos egípcios. Êxodo capítulo 2 versículo 24, esta passagem de Êxodo nos revela que Deus estava ciente do sofrimento do seu povo e não passou indiferente. Ele ouviu o clamor deles e decidiu intervir. É uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas, Deus está atento ao nosso sofrimento e nunca nos abandona. Desesperando a esperança, foi nesse cenário de desespero que algo extraordinário aconteceu. Uma centelha de esperança começou a brilhar nos corações dos hebreus. Eles decidiram acreditar que a liberdade era possível, mesmo que fosse difícil de imaginar. Era como se a opressão que os mantinha cativos por tanto tempo tivesse, de alguma forma, despertado uma chamada de determinação dentro deles. Passagem bíblica inspiradora. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11 versículo 1, este versículo nos lembra que a fé é a força que nos permite ver a esperança, mesmo quando a situação ao nosso redor parece desesperadora. Assim como os hebreus, nossa fé pode nos capacitar a acreditar em um futuro melhor, mesmo quando tudo parece impossível. Aplicação para o dia a dia. Esta história dos hebreus nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Em tempos de dificuldade, quando nos sentimos oprimidos pela adversidade ou pelas situações, é crucial lembrar que a esperança não está perdida. A esperança pode ser como uma luz tênue, mas é uma luz que pode crescer à medida que alimenta nossa fé e confiança em Deus. Nosso mundo moderno pode não estar sob a mesma opressão que os hebreus enfrentaram no Egito, mas ainda enfrentamos desafios, obstáculos e momentos sombrios. No entanto, assim como eles encontraram a esperança em sua fé,
podemos encontrar a esperança em nossa relação com Deus e em nossas crenças em um futuro melhor. Então, que esta história nos lembre que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança é uma força poderosa. Ela nos motiva a sonhar, a agir e a buscar a liberdade, seja ela física ou espiritual. A esperança é a centelha que nos impulsiona a acreditar que, como os hebreus, podemos desencadear uma revolução em nossas próprias vidas e no mundo ao nosso redor, ecoando através dos séculos. Aguarde o lançamento do capítulo 2. Não perca a série completa, Libertando uma Nação. Na descrição tem o link para você adquirir o livro e o WhatsApp para esclarecer sobre a oferta do Cordeiro.